um time de especialistas de ponta. São as ações listadas nas bolsas, os fundos de investimentos, fundos imobiliários. Embarque nessa jornada com a gente você também. Saiba mais em bmcnews.com.br/class ou escaneie o QR Code que está aparecendo na sua tela. BMC News. Informação que gera valor. Olá pessoal, estamos no ar com você com o Dinheiro de hoje, seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BMC News para trazer para vocês as pessoas que fazem o mercado financeiro brasileiro acontecer. As principais mentes do mercado, sejam gestores, empreendedores, participantes do mercado como um todo, sempre para tornar você, investidor e investidora, cada dia um pouquinho melhor. E para bater um papo com vocês de um tema que eu sei que vocês gostam bastante, eu gosto bastante também, sobre Private Equity Venture Capital, nós temos aqui a participação do André Zogby, gerente de relações com investidores lá da Mindset Capital. André, um prazer recebê-lo aqui, é um prazer tê-lo conosco no Você com Dinheiro. O prazer é meu, um prazer falar com você, Felipe, e dar essas informações para todo mundo que vai escutar a gente agora nas próximas horas. Maravilha, André, a gente tem uma tradição aqui no programa de fazer umas perguntas difíceis. Então, como esse é um tema que pessoalmente gosto muito, eu queria começar de largada com uma dessas. Vamos lá. Fundo de investimento gera valor na empresa investida? Depende do fundo, obviamente vou vender aqui meu peixe, a Mindset Ventures com certeza gera, e depende do setor, Felipe. Então, quando a gente fala especificamente de fundos de ações, por exemplo, depende muito da atuação do fundo. Se é um fundo que eventualmente, por exemplo, compra participações em empresas ao ponto de ter uma participação relevante para talvez participar do conselho e fazer sugestões de melhorias na empresa, ótimo, de certa forma ele está agregando valor. Do contrário, ele é meramente investidor passivo. Um fundo de private equity, muitas vezes, aliás, grande parte das vezes, vai entrar na empresa e fazer alguma coisa lá acontecer. Alguns fundos erram, outros acertam, algumas operações dão certo, outras dão errado, mas de forma geral são fundos bastante ativos nesse sentido. Fundos de venture capital, depende. Então, existem aqueles fundos que se preocupam muito mais em investir nas empresas, entender o momento que as empresas estão no investimento, entender o momento certo para sair das empresas e liquidar essas empresas lá na frente, dar saída para a participação deles, talvez esses fundos não necessariamente ajudem a empresa em algum sentido. Mas existem outros fundos que, inclusive, possuem áreas internas da empresa, por exemplo, do que a gente chama de value creation, e que hoje já estão rebatizando essa área para a área de plataformas, que são áreas voltadas exclusivamente para dar algum tipo de suporte para as empresas. Tá? Isso é muito mais falado do que feito. Então, existem sim aqueles fundos que de fato têm essa área e através dessa área, ou através das pessoas que não necessariamente compreendem essa área, dão algum suporte ativo para a empresa, mas existem aqueles fundos que também têm essa área e não necessariamente cumprem aquele papel que eles se comprometeram a cumprir e dar algum tipo de auxílio relevante para as empresas. Saiu uma pesquisa recente, no começo desse ano, se não me engano, a respeito justamente desse tema, e essa pesquisa compara, inclusive, a performance de fundos que têm uma área de value creation interna contra aqueles que não têm. E, na média, os fundos que têm uma área de value creation conseguem dar para os investidores um retorno maior do que aqueles que não têm. Então, na minha opinião, de novo, depende do fundo. O fundo em que eu trabalho, felizmente, tem um papel bem ativo nisso. A gente, inclusive, foi listado no final do ano passado entre os 21 fundos do mundo que mais entregam valor para as empresas, na opinião dos empreendedores. Então, depende do fundo. Essa é a grande verdade, mas sim, existem aqueles que fazem esse papel muito bem cumprido. Geralmente a gente olha o ciclo de investimento pela ótica do fundo investidor. Então, quem entra em Venture Capital, Private Equity, para cá, Seed Money, investimento anjo, mas sobre o ciclo de investimento para a companhia. Estava conversando com um grande amigo meu, Rafael Balek, inclusive foi ex-Ambev, etc., e hoje está tocando empresa dentro de fundo. E a gente estava comentando sobre a existência de ciclo de vida dentro da companhia. O empreendedor leva a companhia até determinado estágio, mas não necessariamente o perfil que faz esse growth
é o perfil que carrega o velho e que consegue extrair valor de margem da empresa chegando numa fase de vida mais estável. E eu queria trazer esse debate para você. A empresa tem ciclos de vida, tem um momento em que o empreendedor precisa tirar um pouquinho a mão para trazer alguém que pense a empresa de uma forma diferente? Sim, só que não necessariamente no começo da empresa. Então, quando uma empresa nasce, e aí eu acho que é a grande razão do porquê que o fundo de Venture Capital não entra ativamente na empresa, tal como um fundo de Private Equity. Então, quando ela está nascendo, ela fica muito dependente da ideia e capacidade de execução de um ou poucos empreendedores. E se aquele empreendedor eventualmente sai da empresa, se os fundos que investem na empresa juntos formam um conselho e decidem tirar o principal empreendedor da função de CEO, essa empresa corre um grande risco de não dar certo justamente porque é aquele cara que detém o conhecimento, é ele que executa. E não necessariamente alguém tão capaz quanto ele entrando no lugar dele vai conseguir executar da forma que aquele cara executaria. E a gente toma muito cuidado com isso nos nossos investimentos. Então, nessas primeiras etapas da empresa, no que a gente chama de early stage principalmente, a empresa, para a gente é muito importante ter o cara certo tocando e muitas vezes é justamente o cara que começou aquela empresa. Óbvio que eventualmente você tem, por exemplo, a saída do fundador e que era CEO para um cargo de conselho, para um cargo de presidente, e ele coloca um executivo para tocar aquilo, mas ele está constantemente presente. A partir de um certo ponto, a empresa já desenvolveu processos internos de forma que ela consiga operar quase automaticamente, independentemente de quem estiver lá em cima. Óbvio que quem estiver lá em cima vai tomar decisões, vai implementar processos, vai executar iniciativas e ações, mas ela, de certa forma, já está escrita. Então é muito mais uma questão de executar os processos, de rodar os processos e melhorar esses processos do que você fazer processos do zero. E é aí que talvez você entre numa empresa em fase de, por exemplo, growth ou um late stage, para potencialmente ser vendida para um fundo de private equity, que vai comprar talvez lá 50% das ações mais um e entrar na execução, possivelmente fazer uma troca de gestor e aí começar a alavancar a empresa, começar a apertar gatilhos que até então não tinham sido apertados para a empresa crescer. Tá? Nessa de apertar gatilhos, a tendência natural é que novos gargalos apareçam e vão... Estou pensando na empresa já em velocidade de cruzeiro. Uhum. Uma coisa que a gente costuma ver é quando você deixa a gestão ali por muito tempo, aquela estabilidade não converge para a estabilidade, ela converge para um consumo de margem. Né? E aí, de novo, eu queria bater essa bola com você. O não mexer na empresa, o deixar a empresa andar, tende a fazer essa convergência e a destruição de margem? Não necessariamente destruição de margem, mas eu diria que entrega de valor menor do que aquele originalmente planejado. Então, o que acontece? Venture Capital, naturalmente, é uma categoria de investimento que está muito mais inerente a risco. E, consequentemente, você também espera um retorno acima da média. Talvez a categoria imediatamente depois do Venture Capital com relação a essa relação de risco-retorno seja o Private Equity, que basicamente é uma continuação do Venture Capital em função da natureza de crescimento da empresa. Só que o que acontece? Dentro disso, uma empresa, uma startup, ela não necessariamente precisa estar indo mal, ou seja, ela não necessariamente precisa estar destruindo o valor para que os fundos considerem que o investimento não foi bem sucedido. Ela pode simplesmente estar entregando menos do que a gente gostaria. Ou seja, dentro do nosso portfólio, assim como o portfólio de qualquer fundo de Venture Capital, a gente tem as empresas que performam excepcionalmente bem, as empresas que performam dentro do que a gente esperava e as empresas que performam abaixo do que a gente esperava. E dentro dessas que performam abaixo do que a gente esperava, a gente tem aquelas empresas que de fato destroem valor, ou seja, elas não deram certo, elas estão penando, estão escorregando, estão precisando demitir pessoas, etc., que no final é a minoria, até em função um pouco da tese que a gente adotou, e a gente pode entrar em detalhes disso, e a gente tem um pedaço grande, dentro dessa faixa das empresas que performam pior, de empresas que sim, elas estão crescendo, mas elas não estão crescendo tanto quanto a gente gostaria. E essa empresa, no final das contas, para a gente acaba sendo o pior dos casos, porque ela não é nem aquela empresa que a gente vai abandonar e falar, a gente fez o write-off, e nem aquela empresa que a gente vai apostar e falar, não, agora vai, esse negócio vai bombar.
ela é um zumbi. Esse termo é muito comum dentro do mercado de venture capital. Então ela acaba andando de lado até a gente encontrar uma oportunidade, ou a própria empresa encontrar uma oportunidade para ela ser vendida. Então essa questão de talvez uma empresa uma empresa destruir valor, ela pode destruir valor para o investidor, tanto gerando algum tipo de prejuízo, quanto não gerando o valor que o investidor gostaria que fosse gerado. Tá? Eu não sei se eu respondi sua pergunta, mas a gente pode explorar um pouco mais se você quiser. Não, a gente vai explorar muita coisa aqui Vamos ainda. lá. É uma coisa que você comentou dos zumbis, e eu me lembrei daquela analogia do camelo, né? De você tem o unicórnio, você quer correr e voar para o bi, mas tem o camelo que está rodando maratona, só que às vezes esse camelo ali, se for devagar demais, também não adianta, né? Exatamente. Você ficar anos no deserto e projetando que daqui a 50 anos vai estar no deserto, ainda também está errado. Ele né? tem que ser um camelo rápido. Tem que ser um camelo, exato, tem que ser um camelo rápido. Mas uma coisa que eu queria trazer justamente nesse ponto, quando a gente olha história de private equity, e venture capital está um pouquinho nessa história, vai para fases diferentes, mas bebem da mesma fonte. O private equity, quando surgiu, vieram os movimentos de MBO, LBO lá atrás nos Estados Unidos, especialmente na década de 80, tinha-se bastante essa visão de entrar na operação, melhorar a operação e a própria operação gerar caixa e te dar saída depois. A gente viu nos anos 2000, especialmente lá, pela bolha do .com, um apetite distinto por diversificação do portfólio como norteador. Então eu faço 100 investimentos, um cara que multiplique por 1000 paga todo mundo. Você acha que essa visão foi prejudicial para esse mercado, ou você acha que foi uma evolução natural? Eu acho que tem um pouco dos dois. Dentro de private equity, eu vou conseguir opinar um pouco menos, até porque a natureza das operações são diferentes das operações de venture capital. Dentro de venture capital, no final das contas, existe uma parte do mercado, ou acho que talvez um estágio de empresa que se beneficie desses fundos que investem amplamente, e outras empresas que se beneficiam daqueles fundos que investem de forma um pouco mais centrada em certos segmentos, num número menor de empresas. Então, quando uma startup está nascendo, ela naturalmente precisa de recursos. Os founders não necessariamente vão ter todo o capital que eles precisariam para colocar a empresa de pé, até bater o break-even e a empresa por si só já andar sozinha. Demora para chegar lá, depende se a empresa é B2B, se é B2C. Geralmente, quando ela é B2C, ela demora mais ainda, você precisa de mais injeção de dinheiro. E para essas empresas, obviamente, ela ter disponibilidade de capital lá no começo é muito positivo. E grande parte da disponibilidade de capital depende justamente desses fundos que, no lugar de fomentarem talvez 10, 20 empresas, vão fomentar 60, 80 empresas. E tem fundos que fazem isso. Eles talvez não entrem tão a fundo na diligência do que a empresa realmente faz, como ela vai. Ele não vai ter capacidade para fazer isso com 80 empresas, mas ele naturalmente vai, dentro dessas 80, 60, seja lá quantos forem, vão ter algumas que vão performar realmente muito bem, tá? Muito fundo acaba fazendo isso. Por outro lado, algumas empresas, elas não precisam apenas de capital, elas precisam do que a gente chama de smart money, ou seja, de conhecimento. Ela precisa de um fundo cujos gestores não necessariamente vão entrar na gestão. Aliás, seria muito ruim se eles entrassem nessa altura do campeonato, mas eles vão dar algum tipo de suporte, vão estabelecer contatos relevantes para a empresa, vão correr atrás de outros co-investidores, vão buscar clientes para essa empresa, que naquele momento de vida para a empresa vai ser tão importante quanto o capital que vai entrar na conta dela para ela continuar crescendo. Então, eu acho que talvez se o mercado fosse feito apenas por fundos, que a gente batiza de spray and pray, aqueles fundos de 80 empresas, ou fosse feito só por aqueles fundos que tem lá 15, 20 empresas no portfólio, ele teria uma característica totalmente diferente do que ele tem hoje. Ele estaria muito mais nos extremos do que nessa média, vamos dizer assim, do que ele está hoje. E nessa conta, especialmente olhando para Spray and Pray, o cenário de quanto dinheiro vale ao longo do tempo, né? E aí taxa de juros, que é um tema que a gente está recorrentemente olhando aqui hoje, bate bastante. Né? Quanto você pode esperar muito mais quando a taxa de juros é zero ou negativa. Como o começo dessa mudança conjuntural
de juros começarem a subir vem puxando, vem afetando esse mercado e como isso se reflete aqui no Brasil também? Porque depois eu tenho mais um pedacinho de perguntas sobre o Brasil, Vamos lá. mas só para a gente começar por esse panorama. Ótimo. No final das contas, pensando friamente, a taxa de juros ela não vai ter um efeito direto no potencial retorno que o fundo vai entregar. Se o fundo fosse entregar 15%, 20%, 30% ao ano em dólar, em reais, seja o que for, o fundo de Venture Capital, ele provavelmente vai continuar entregando aquilo, a não ser que, obviamente, as empresas, por alguma razão, tenham uma operação que, de certa forma, seja dependente do quão alto ou baixo a taxa de juros, etc., mas, de forma geral, eles vão continuar entregando o que eles entregam. Obviamente, o delta para o investidor, taxa de juros versus o fundo, aí sim vai ter algum tipo de variação. Só que a gente vive ciclos, né? E o que a gente percebe é que, e não é mera coincidência, nesses períodos em que a taxa de juros está muito alta, em que você eventualmente tem algum tipo de desequilíbrio do mercado, coisas nesse sentido, e o dinheiro acaba pendendo para a renda fixa, esse mesmo dinheiro que eventualmente iria para que iria para fundos de venture capital vai para a renda fixa e acaba faltando dinheiro para a startup. E o que acontece quando falta dinheiro para a startup? O valuation daquela startup, no lugar do founder captar um valuation de X, ele vai captar 70% de X, 60% de X. Isso permite que os fundos entrem nesses investimentos um valor abaixo daquele que seria num cenário normal. E isso faz com que o investimento por si só seja mais interessante do que ele seria num cenário normal, justamente porque você está entrando mais barato do que você entraria lá atrás. Então, no final das contas, nesse tipo de cenário em que o investidor ele tem a opção em entrar em renda fixa numa taxa de juros alta, ou entrar num fundo de venture capital, de private equity, seja no que for, que está fazendo investimentos a valuations mais baixos, oportunisticamente, ele vai viver um impasse. Porque a decisão para ele não vai ser tão simples quanto comparar uma taxa de juros alta com um fundo de venture capital plain. Porque, teoricamente, ele vai entrar num ótimo momento para capturar um retorno excepcional lá na frente. Quanto tempo essa taxa de juros vai permanecer lá nos 13%, 14% ou 5,5% nos Estados Unidos, seja lá onde for? Difícil saber. Eu, sinceramente, duvido que se sustente por 8 ou 10 anos, que seria o prazo de um fundo de venture capital, que vai entregar 25%, 30% ao ano de retorno. Tá? Então, de forma geral, voltando um pouco atrás, em tese a taxa de juros pouco vai afetar o retorno que o fundo vai entregar, ela vai afetar a percepção de delta do investidor e o investidor vai ter que tomar uma decisão do que é bom para ele no longo prazo. Se ele manter o investimento dele com potencial de 25%, 30% ao ano, ou se ele acreditar que essa taxa de juros vai se perdurar por tempo suficiente para justificar o retorno dele numa taxa de juros alta. E aí, olhando para o Brasil, que a taxa de juros estruturalmente e consistentemente alta, tem espaço para venture capital? Com certeza tem, e por algumas razões. Uma razão curiosa é o fato de que muitos fundos de venture capital no Brasil fazem movimentações em dólares. Então é muito interessante a gente ver, por exemplo, uma startup brasileira captando, sei lá, um Series A 25, 30 milhões de dólares de valuation, não 25, 30 milhões de reais, né? E uma vez que as movimentações do fundo são feitas em dólares, naturalmente o que o fundo entrega, por mais que ele deposite reais na tua conta, são retornos de certa forma atrelados a dólar, tá? Ou parcialmente atrelados, porque de certa forma a operação da empresa é brasileira. A segunda razão é que a gente não está comparando teoricamente 10%, 12%, 13% de taxa de juros com 15%, 17%. Né, como seria talvez um fundo de ações, ou fundos que são um pouco mais sensíveis a movimentos de taxas de juros. A gente está comparando retornos de 12, 13 com 25, às vezes 30, dependendo do fundo, se ele tiver sorte, francamente, ele vai superar os 30%. E aí, puxa, a comparação de 15 para 20, de 15 para 30, de 10 para 30, é uma diferença, quando você vai de 10 para 15, é muito pequena. E a diferença dos 10 para 30 é brutal. Então, eu com certeza acho que ainda assim se justifica ter esse tipo de fundo no Brasil. Quem é o passivo desse tipo de fundo? Quem investe nesse tipo de fundo aqui no Brasil? Porque lá fora a gente tem endowments são muito fortes nesse tipo de mercado. Outrora, os outros institucionais, né, fundos de pensão,
Mas aqui, por exemplo, endowments é um grupo pequeno. Sim. São esses grupos que são naturalmente pensados para o longo prazo. Aqui no Brasil, quem leva dinheiro para esse mercado? O grosso da origem de recursos para fundos de venture capital, tanto brasileiros quanto internacionais, e aí eu estou falando que saem dos brasileiros não, de fundos brasileiros e fundos internacionais com origem de recursos do Brasil. Essa origem geralmente vem do que a gente chama de high net worth individuals, ou seja, pessoas muito endinheiradas, e family offices, que tem o high net worth por trás, tá? Esse é o grosso. Então, eu diria que é mais ou menos 50% high net worth, 50% family office / private banking. Existe um resquício lá de 5%, 10% no máximo, que são empresas que nos últimos anos vêm reservando um pedaço do capital, do caixa delas, para investir em venture capital, não só com o intuito de ganharem, terem algum tipo de retorno financeiro em cima disso, mas principalmente com o intuito de aprenderem com o mercado e eventualmente explorarem sinergias com aquelas empresas que estão no portfólio do fundo em que eles investiram. E curiosamente, isso é uma coisa que vem acontecendo também para as pessoas físicas. Então hoje, por exemplo, na nossa rede, a gente tem muito investidor que investe com um intuito muito grande, obviamente, de ter o retorno, mas também em conhecer as empresas, em viajar com a gente para Israel, viajar com a gente para os Estados Unidos para conhecer as empresas, entender o que está acontecendo, explorar sinergias, co-investir diretamente na empresa e por aí vai. E aí você entra nesse mercado, que esse é um pedaço. Existe hoje o Corporate Venture Capital, então a empresa compraria a startup diretamente, mas é uma forma de você indiretamente também trazer e olhar para essa tecnologia que já existe. Sim, exatamente. Mas aí a gente tem que fazer uma distinção que eu acho que é importante. Hoje existem empresas, e aí a gente está pegando esse resquício de 5, 10%, que querem investir em venture capital. E elas ainda estão... A nossa sensação é que hoje ainda existe uma confusão de como fazer isso. Então, peraí, eu vou investir diretamente, eu vou investir através de um fundo, eu vou criar o meu fundo de venture capital para investir nessas empresas, o que eu vou fazer? E essa confusão, às vezes, se dá até para as pessoas físicas, que talvez no lugar de investir num fundo, querem investir diretamente numa startup, sem imaginar que ele vai ter que virar sócio de startup, vai correr risco trabalhista, vai ter que assinar um contrato, vai ter que fazer o prorata, é uma baita dor de cabeça. Então, deixe essa dor de cabeça com o fundo resolve e diversifica. E entre essas empresas que estão decidindo investir em venture capital, estão tomando essa iniciativa, existem aquelas que, primeiro, investem direto numa startup, talvez ela até faça um M&A, ela absorva aquela startup e desenvolva, ela incuba aquele negócio, desenvolve ela dentro da empresa dela e aquilo vai ter um papel estratégico para ele. Existem aquelas empresas que criam o próprio fundo de venture capital, um corporate venture capital, e esse fundo pode ser administrado por eles ou pode ser administrado por um terceiro. Então ele pode, por exemplo, contratar a Mindset Ventures para tocar aquele fundo de venture capital com uma tese específica em healthcare, no setor X, empresas growth, de Series C para cima e $100 milhões que seja. E existem aquelas empresas que falam, não, peraí, eu prefiro investir num fundo normal, tal como algumas que fazem isso com a gente, e eu quero ter acesso a conhecimento, eu quero conhecer essas empresas, eu quero ter acesso ao gestor, quero conversar, quero aprender, e lá na frente eu vejo o que eu faço. Se eu continuo investindo através de fundos, se eu crio meu corporate venture capital, ou se eu eventualmente invisto diretamente numa startup. E quando você vai tendo essa ponte para dentro das companhias, essa troca, né? Você tem espaço ali para também... Essas companhias, quando elas entram, elas olham... Estão muito focadas nesse ganho de tecnologia ou elas estão olhando também o ganho financeiro da operação? Elas olham também o ganho financeiro. Mas, no geral... O ganho tecnológico para ela é mais representativo, porque o dinheiro que ela vai colocar, a quantidade de capital que ela vai mobilizar para colocar dentro daquela empresa, muitas vezes é irrisório perto do caixa que ela tem, perto da capacidade que ela teria para investir. Então, geralmente, ela entra para adquirir conhecimento, né? Essas empresas, hoje em dia, raramente vão colocar o que a gente chama de tickets, né? Elas raramente vão fazer investimentos muito altos no fundo. Em geral, elas fazem investimentos mais estratégicos, o suficiente para ela ter acesso àquela informação. E se ela gostou, ela vai fazer de novo mais um investimento para continuar tendo acesso àquela informação.
poucas empresas no final vão falar, olha, eu tenho uma gestão de caixa, uma gestão de investimentos, de tesouraria interno, que requer eu fazer investimentos em venture capital, fazer certas modalidades e tal, e aí sim ele vai alocar uma parcela potencialmente mais alta, mas no geral eles estão mais preocupados com o ganho de informação. Mas naturalmente elas vão fazer o caminho contrário de levar a gestão para dentro da companhia também. Depende. Algumas vezes essas empresas de fato investem, pode ser através de um corporate venture capital ou diretamente numa empresa para fazer essa aquisição, seja adquirir a equipe daquela startup, seja adquirir a tecnologia dela, ou tudo, tanto a equipe quanto a startup, e fundir e fazer modelos de negócios híbridos, ou eventualmente ela pode simplesmente investir em empresas que podem potencialmente ser prestadores de serviços estratégicos para eles lá na frente, e eles querem estabelecer um contrato muito forte com aquela empresa, eles querem estar próximos, eles querem de alguma forma usufruir do que aquela empresa tem sem necessariamente absorver lá dentro da operação. E o que é o número razoável se a gente comentou de duas grandes estratégias, uma coisa é você olhar a empresa, fazer dentro de Venture Capital ainda, tá perto da empresa o suficiente para ajudar com contatos, com networking, e a outra coisa é você ter o spray and pray, né? Dentro de um portfólio, eu acredito que vocês lá na Mindset tenham mais o primeiro perfil, exatamente, né? De estar perto da companhia. Dentro de um portfólio desse, qual o número de empresas, não tem um número ótimo, mas o que é o número razoável de companhias para vocês atuarem simultaneamente? Tanto quanto a tua equipe consegue suportar. Então, no nosso caso, da forma como a gente estruturou a empresa, da forma como a gente entende que o nosso crescimento vai ser orgânico e sustentável economicamente falando, para a gente, por volta de 20 empresas é uma quantidade bastante razoável. Tá? Coincidentemente, aí realmente coincidentemente, foi de forma natural, no portfólio do nosso terceiro fundo, a gente está captando o quarto, mas no terceiro foram 10 empresas americanas e 10 israelenses, lembrando que a gente só faz investimento em Israel e Estados Unidos. Por que 20? 20 é um número que, para a gente, nos permite estar em contato constante com todas as empresas, dedicando atenção suficiente para todas as empresas, sem sobrar tempo para dedicar para outras empresas. E de forma que a gente consiga possivelmente entrar, por exemplo, no conselho para dar alguma opinião, se a gente participar do conselho. Algumas vezes a gente participa como membro votante, o que para a gente não é necessário. Algumas vezes a gente participa como mero observador, mas com uma certa influência de dar a nossa opinião lá dentro. Mas é um número que nos permite acompanhar essas empresas e, ao mesmo tempo, diversificar o portfólio e não ficar muito concentrado em algumas operações que poderiam eventualmente dar errado. Então é um número meio mágico para a gente. Ele vem se comprovando um número ótimo para a gente nos últimos fundos. E naturalmente você tem também um pedacinho de diversificação natural, que com 20 empresas vai ter, lógico, não precisa ser exatamente o mesmo volume em cada, mas 5% em cada uma. Se você fosse seguir a regra do VAR, né? Você tem 5% de VAR garantido num default, né? Exatamente. Maravilha. Vamos bater esse papo aqui com o André Zogby, gerente de relacionamento com o investidor da Mindset Capital, sobre o mercado de Venture Capital, Private Equity, e como esse dia a dia funciona, né? Cumprindo sempre aqui a missão do programa de trazer para vocês as mentes que fazem o mercado financeiro brasileiro acontecer para esse bate-papo. Então, aqui é diferente a gente conseguir trazer alguém que está lá no dia a dia tocando essas operações para esse bate-papo com vocês. Vocês vão aprendendo um pouquinho a cada dia de como esses mercados funcionam e como os alfas são caçados e plantados e farmados. Porque a alfa não só se caça, a alfa também se constrói. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje. BMC News. Informação que gera valor. No BMC Stock trazemos as principais atualizações do mercado nacional e internacional, sempre destacando o desempenho de cada um dos setores. Eu sou Gabriel Monteiro e, junto dos nossos convidados, vamos trazer informação em primeira mão, com gráficos, estudos e tudo o que você precisa para começar a sua tarde bem informado. Te espero de segunda a sexta, à 1h30 da tarde. BMC News. Informação que gera valor. Eu sempre busquei a excelência. Para mim, dar o máximo é o mínimo. Poder contar com quem me entende.
Tá aí uma coisa essencial pro meu sucesso. Aqui a gente encara seus desafios como se fossem nossos. A excelência do BTG está em cada detalhe que faz sentido para você. Sua trajetória merece essa experiência. BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. Beyond. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. PMC News. Informação que gera valor. Olá pessoal, estamos de volta aqui com o Você com Dinheiro de hoje, segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo papo com o André Zogby, gerente de relacionamento com o investidor lá da Mindset Capital, sobre Venture Capital, sobre o que monta esse mercado para cumprir aqui a missão do programa de trazer para você, investidor, profissional de mercado e telespectador aqui da BMC News, sempre as melhores cabeças, quem faz esse mercado acontecer para esse bate-papo com vocês. Agora, no finalzinho do último bloco, André, você tinha comentado que vocês só investem hoje em Estados Unidos e Israel. Por que no Brasil? É uma boa pergunta. Isso, na verdade, acaba remetendo aos primórdios da Mindset, né? Então, lá em 2016, a forma como a empresa foi feita, ela acabou surgindo de uma iniciativa dos fundadores da empresa de começarem a explorar o mercado israelense por causa de um desejo de investidores em investir em Israel. E quando os fundadores foram para Israel visitar e entender aquele ecossistema, eles entenderam que, de contrapartida, tinham as empresas israelenses que queriam explorar o mercado brasileiro. Então, puxa vida, por que não fazer disso um negócio, né? Dar aos investidores a oportunidade de ter acesso àquele país e as empresas daquele país a terem acesso ao mercado brasileiro, que é um mercado muito grande. Israel é do tamanho de Sergipe, né? Eles necessariamente precisam de expansão geográfica. Só que todo mundo sabe que Estados Unidos é o maior mercado de venture capital do mundo. Então, puxa vida, porque como que a gente vai fazer só Israel e deixar Estados Unidos de lado? Aliás, lá atrás, a gente tinha, e continua tendo, aliás, um relacionamento espetacular com a Microsoft, que lá atrás era o nosso principal gerador de deal flow, e abriu muitas portas nos Estados Unidos. Então, acabou surgindo essas duas regiões como os principais centros de investimento da Mindset. E no nosso entender, o Brasil ele tem um mercado de venture capital relevante. Se a gente compara ele com mercados de venture capital em termos de tamanho, né, de outras regiões, ele é bem tímido ainda, mas ele tem perspectiva de crescimento. Só que, no nosso ponto de vista, o Brasil não é... O mercado de venture capital brasileiro, ele não costuma criar tecnologia, ele costuma adaptar tecnologias criadas em outras regiões. Israel e Estados Unidos são claramente criadores de tecnologia. Existem outros locais, mas são essas duas regiões que a gente se estabeleceu e que a gente vem se consolidando nos últimos anos. Aí vem duas perguntas. Primeiro, por que a gente não cria tecnologia? Não sei. O dia que eu trabalhar na indústria, se isso aconteceu, eu te falo, mas eu acho que é um pouco uma questão cultural e também acho que é uma questão até de contexto, né? Israel é um país que depende de tecnologia para viver. Ele depende de tecnologia para se proteger. Se ele não tiver tecnologia, ele é dizimado, ele é apagado do mapa. E Estados Unidos também talvez, enfim, é de fato o maior país em termos bélicos do mundo, e é um país que está muito à frente de praticamente todo o resto do mundo em termos tecnológicos, né? Tem alguns poucos que batem lá de frente, China talvez agora esteja batendo de frente, um outro país da Europa, etc., mas Estados Unidos ainda assim está na vanguarda da tecnologia.
são países que dependem da criação de tecnologia para se posicionarem na economia mundial. O Brasil não tem essa necessidade. O Brasil ele optou por outros caminhos para se posicionar, através de agricultura, alguns estados do país através de turismo e por aí vai, mas não através de tecnologia. A América Latina como um todo. Então, isso é uma coisa um pouco mais cultural e de contexto do que uma opção de vamos fazer isso ou não vamos fazer isso. E aí a outra pergunta que veio é, Venture Capital precisa de base tecnológica? Por essência não, mas da forma como a gente entende hoje sim. Então, o Venture Capital, na verdade, Venture Capital, Private Equity e mercado público, a gente está falando exatamente da mesma coisa, só que em estágios diferentes da vida de uma empresa. E a gente pode falar de uma padaria que nasceu ontem, vendendo pãozinho e chamar ela de startup, e depois ela virou uma padaria um pouco maior, e uma rede foi comprada por um fundo de private equity e depois abriu capital. Ou a gente pode estar falando de fato de uma empresa de segurança cibernética criando um super antivírus legal e ela vai crescendo e na mesma toada chega lá na frente e faz um IPO. Então, não necessariamente uma startup vai precisar de tecnologia, não necessariamente o Venture Capital vai fazer só tecnologia. Mas hoje é o que o mercado entende, a essência que o mercado deu para Venture Capital é o investimento em tecnologia. Algum tempo atrás eu conheci, através da minha noiva, um casal de amigos, por exemplo, que mora na Espanha, é um brasileiro casado com uma catalã, e essa catalã trabalha em um dos únicos, talvez tenham 2 ou 3 fundos de Venture Capital em Barcelona. E eu comentei, falei, olha, Diana, que bacana, eu também trabalho. Então a gente começou a conversar, e ela perguntou, pô, que tipo de investimento vocês fazem? Eu falei, não, em Estados Unidos, Israel, tem empresa de cyber, tem fintech, tem empresa de health tech, etc. E tal, e ela com um olho desse tamanho. E eu falei, e vocês? Falou, não, na semana passada a gente investiu numa padaria, por isso que eu dei esse exemplo da padaria. Então, são contextos totalmente diferentes, não necessariamente depende única e exclusivamente da tecnologia, mas hoje a essência do Venture Capital é muito associada a desenvolvimento tecnológico. E como um pouquinho para a gente está falando sobre o processo de investimento e muitas vezes a gente olha para a entrada, mas menos para o processo de condução e geração de valor, o turnaround da empresa quando você entra. Uhum. Eu sei que você, além das próprias experiências no investimento do Venture Capital, você tem experiência em entrar nessa empresa, ser o nome do fundo ali dentro para arrumar a casa. E conta um pouquinho dessa história. Como é que é a entrada do fundo para arrumar as coisas dentro de uma companhia quando você faz esse investimento? Legal. Então, quando a gente fala especificamente de startups, a entrada ela é muito mais sutil do que através de um fundo de private equity que entra para, de fato, fazer mudanças estruturais. Os fundos de venture capital, quando dão algum tipo de suporte para a empresa, eles geralmente oferecem algum tipo de ajuda que pode ou não ser aceito pela empresa. E ele vai tentar fazer o que ele puder para ajudar a empresa a caminhar. Então, hoje, por exemplo, quando a gente investe numa empresa, a gente faz um processo de onboarding com aquela empresa através da nossa equipe de Value Creation, cujo único objetivo é realmente ajudar as empresas a prosperarem de diversas formas. E através desse processo de onboarding, que é basicamente uma reunião com os fundadores da empresa, com o time executivo, etc., eles vão entender absolutamente tudo que a empresa precisa hoje, no curto, médio e longo prazo, para prosperar. E aí eles vão se organizar para agir em cima disso conforme a vontade e necessidade da empresa. Então, hoje, por exemplo, a gente pode investir numa empresa que fale, olha, o meu próximo passo é encontrar clientes aqui nos Estados Unidos, onde eu estou, captar um Series A e, na sequência, eu já quero expandir internacionalmente. Então, a gente vai fazer um planejamento para ajudar a empresa agora, para ajudar a captar depois e depois para fazer a expansão internacional. E existem aquelas empresas nas quais a gente investiu, e no onboarding o cara fala, olha, eu não preciso da ajuda de vocês agora, mas daqui a 2 anos, quando eu tiver prestes a expandir, por exemplo, para a Europa, eu vou precisar da ajuda de vocês para a gente fazer essa expansão. E a gente vai manter contato com a empresa, vai acompanhar, vai estar constantemente perto para entender se nesse meio do caminho tem alguma coisa que a gente possa oferecer e para lá na frente a gente ajudar esses caras a tomarem os próximos passos. Então, ele é muito mais uma oferta de suporte, de ajuda, de contatos, de conexões estratégicas para a empresa, do que puramente colocar alguém fisicamente dentro da empresa para trabalhar lá e ajudar a empresa a se desenvolver. E como é esse... Você comentou que tinha justamente essa diferença entre no Private Equity você entra para bater mesmo, e no Venture Capital que você eventualmente vai ficar nessa posição de, olha, se precisar aqui me aciona. Uhum. Né?
quando você entra lá para fazer a organização, como é que funciona a dinâmica com a companhia? Vem resistência da companhia para as mudanças? Onde você encontra as capacidades de geração de valor? Selecionar as brigas que você vai comprar ali para tirar aquele valor? Como é que é essa dinâmica de dia a dia? Legal. Então, dentro de Venture Capital existe muito pouco atrito, porque na medida em que a gente faz muito mais sugestão do que impõe alguma coisa, aliás, a gente nunca impõe nada, fica totalmente a critério do empreendedor de aceitar aquilo ou não. Obviamente, algumas vezes, se ele não aceitar ou ele seguir por um caminho que a gente não gostaria, a gente vai discutir com ele e falar, olha, a gente acha que você deveria seguir por aqui, deveria fazer isso, fazer aquilo. Por outro lado, é um relacionamento muito delicado, porque se eu eventualmente chego ao ponto de forçar o empreendedor a fazer alguma coisa, de seguir algum caminho que ele não estava disposto, ele pode acabar se desmotivando e aí a empresa desmorona. Até puxando um gancho para um outro assunto e eu volto para esse. Existe uma concepção um pouco leiga do mercado de forma geral, até porque é um tema muito novo, de que quanto mais participação o fundo consegue negociar naquela rodada, melhor. Só que, puxa vida, peraí, vai chegar num ponto que eu vou ter diluído tanto o empreendedor que o empreendedor vai ficar desmotivado a trabalhar naquela empresa. Cria o conflito de agência que não existia. Exatamente. Então, já teve, por exemplo, investimento que a gente fez, que a gente condicionou a nossa entrada a uma reorganização do cap table, ou seja, das participações societárias da empresa, de forma que o empreendedor recebesse de volta uma participação dela de outros investidores que já estavam lá, porque a gente achou que o cara estava diluído demais, isso para a gente era um risco. Tá? Então, de forma geral, em Venture Capital existe muito pouco atrito, até porque esse atrito é evitado, porque seria gerado, pode ter um efeito estrutural na empresa. Em Private Equity o negócio é um pouco diferente. Então, em Private Equity, a partir do momento que você se torna o majoritário da empresa, ou seja, o dono oficialmente daquela empresa, você teoricamente pode fazer o que você quiser, obviamente respeitando contratos societários, etc. E aí depende muito da cultura da empresa. Então, existem empresas que aceitam muito bem a entrada de um Private Equity, só que quando você fala de turnaround, ou seja, de uma empresa que teoricamente está indo para o caminho errado e você precisa endireitar aquele negócio e não só refinar o caminho que ela já estava seguindo, que era um caminho bom, aí o negócio é um pouco mais complicado. E isso se exponencializa quando é uma empresa familiar, porque aí você tem um jogo de ego muito grande lá dentro. Então, para os sócios largarem o osso, para eles permitirem que você faça contratações, demissões, para eles entenderem que o que você está destruindo lá dentro, na verdade, é para você fazer uma construção maior lá na frente, é muito complicado. E aí sim podem acontecer atritos. Pensando em atritos, em contratos e como esses termos se relacionam com geração de valor, você comentou que Venture Capital, Private Equity e mercado aberto são fases dentro da vida da empresa, mas o jogo é o mesmo. Uma coisa que eu queria trazer justamente sobre o momento de saída, né? Os fundos, seja em Venture Capital, seja em Private Equity, costumam ter mandatos com prazos definidos. Mas a gente sabe que a economia é cíclica e nem sempre você tem a saída que você gostaria por causa do cenário. E o cenário, a gente estava conversando aqui, 7, 8 anos, dá tempo de passar em 2 ciclos, eventualmente. Como é a gestão dessa saída nos fundos, especialmente... você está acompanhando mais de perto Venture Capital, especialmente Venture Capital, mas se você quiser trazer um pouquinho da sua visão para Private Equity também, fica à vontade. Mas justamente, como esse prazo de saída, às vezes aperta um pouco as coisas dentro do fundo? Tá, para eu responder essa pergunta, a gente tem que analisar um pouquinho também a diferença de certos mercados, ou seja, B2B versus B2C. Isso inclusive para Private Equity. Então, quando a gente fala de empresas B2C, em geral, a saída que um fundo dá para uma empresa B2C vai ser via um IPO, por exemplo. Não é sempre, não é uma regra, mas geralmente é esse o caminho para empresas bem-sucedidas, né? Ou vem um fundo de Private Equity e compra aquela participação, a venda num secundário para outro investidor, alguma coisa mais ou menos nessa linha. Para o mercado B2B, isso é um pouco diferente, porque no mercado B2B você tem muita absorção, muito M&A, e aí, voltando àquilo que a gente tinha falado lá atrás, de empresas que queiram absorver aquela tecnologia, ela investe, ela puxa. Então, das nossas saídas, por exemplo, só teve uma que não foi uma saída do tipo M&A, foi uma saída no secundário. Foram 11 saídas, 10 foram M&A, e uma saída foi uma saída, na verdade, a gente vendeu parte de uma empresa
para um outro fundo e mantivemos parte lá ainda investindo porque a empresa está indo excepcionalmente bem, tá? Já multiplicamos por 30 vezes, literalmente, o capital que está lá. Com relação a prazo, isso também depende se é B2B ou B2C. B2B, isso é contraintuitivo porque é um mercado que nós, como pessoas, a gente não enxerga. O mercado B2B, ele é mais ou menos 5 vezes maior do que o mercado B2C no mundo. E aí estamos falando de tudo, de serviço, de venda de materiais, etc. Por aí vai. Mas ele, em geral, gira 5 vezes mais dinheiro do que o mercado B2C. Então, para cada Facebook, para cada anúncio, sei lá, da Sephora que você vê lá na Times Square, você pode ter certeza que tem uma empresa que está fazendo 5 vezes o que aquela Sephora faz, só que prestando aquilo para uma outra empresa no lugar de uma pessoa. Só que ninguém vê, porque a propaganda não está lá. Consequentemente, o mercado B2B tem muito mais liquidez. É muito mais natural, é muito mais frequente você ter uma movimentação de saída, de compra, de fusão, de liquidação de uma empresa voltada para serviços para outras empresas do que uma empresa voltada para serviços para o consumidor final, para uma pessoa. Tá? Com relação a prazo do fundo, todo fundo sofre um pouco com liquidação dos investimentos, porque o intuito de um fundo de private equity ou de venture capital não é fazer um investimento e vender no ano seguinte. É óbvio que se ele vender lá por 10 vezes o que ele comprou, para ele vai ser excepcional, mas geralmente não é esse o caso. Geralmente ele tem lá 8, 10 anos até se desfazer de uma empresa. E uma coisa também que às vezes machuca os investidores, mas é muito natural e é o ciclo natural das coisas, é o fato de que as más notícias sempre vão chegar antes. São sempre aquelas empresas que quebraram, que deram mal, que não geraram receita. Essas vão ser as primeiras empresas a saírem do portfólio, serem limadas, quebraram, foram absorvidas por um valor muito baixo por outra empresa, etc. Porque o fundo, naturalmente, acaba segurando aquelas boas empresas que têm um potencial muito forte para exponencializar esse potencial e vender lá na frente. Nos últimos 2 anos do fundo, ele muitas vezes vai fazer talvez 1 ou 2 extensões do prazo, então era um fundo que tinha lá 10 anos, talvez ele com a aprovação dos investidores dure 11 ou 12 anos, mas por uma boa razão, porque também tem algumas empresas muito boas que o fundo ainda não viu uma oportunidade de liquidá-la por um preço muito bom e ele vai liquidar naqueles próximos anos. Tá? Então é um pouquinho desse dilema de saídas das empresas, mas em geral é um pouco a forma como se dá. Ou seja, mercado B2C muito IPO, geralmente, e um pouco de saída no secundário. Mercado de B2B, bastante saída em M&A, bastante saída também no secundário, mas talvez um pouco mais em M&A, pouca saída no IPO e geralmente um pouco mais rápido do que o mercado B2C. Agora, você comentou, aqui vou entrar numa questão quase pessoal, você comentou que tem a passagem pelo Merrill Lynch, não é isso? Pela Merrill Lynch, exatamente. E como é que você caiu nesse mercado de venture capital? Que virada foi essa? Então, foi o seguinte, antes de eu nascer, eu falei para Deus, me desafie, e ele me desafiou. Então, eu comecei, e você lembra? Então, olha, eu tô começando a me lembrar, cara, ultimamente tô começando a me lembrar. Mas, basicamente, eu sou formado em administração aqui em São Paulo, meu primeiro estágio, na verdade, foi na Merrill Lynch, um lugar excepcional, mas a atividade em si não me encantava muito, porque eu percebi muito rápido que eu ficaria restrito a um escopo muito concentrado de trabalho, então focado no único setor, 1 ou 2 setores, uma atividade que para mim era um pouco maçante. Tem gente que adora, para mim não era o meu perfil. E foi justamente na época em que os fundos imobiliários no Brasil começaram a porrar, né? Foi lá 2012, 2013, e eu tinha uma concepção, moleque, né? Tinha 22, 23 anos de idade, de que imóvel era coisa de vô. Pô, todo avô tem um imóvel, em Santos principalmente, né? Sei lá, no Guarujá, e aquele retorno baixinho, mas aquela coisa que sempre vai acontecer. E os fundos imobiliários dando 50% ao ano, eu me questionei, falei, puxa vida, o que está acontecendo? Eu preciso entender esse negócio um pouco melhor. E me surgiu a oportunidade de trabalhar numa incorporadora que naquela época queria captar um fundo imobiliário. E eu entrei no incorporador, em um dado momento eles acabaram abandonando esse projeto, eu acabei me vendo um pouco perdido lá em função disso, voltei para o mercado financeiro, investment banking, private equity, empreendi, fiz um turnaround de uma empresa e acabei caindo em venture capital. Mas o interessante foi que eu não entrei em venture capital por ser venture capital. Eu entrei em venture capital por ser relações com investidores, que é uma coisa que eu já fazia lá atrás quando trabalhava no Pátria, cobrindo relações com investidores para a parte de real estate. Então foi
foi um pouco... A vida me levou para esse caminho, eu caí, mas estou super feliz aqui onde eu estou atualmente. É uma história muito interessante, até por isso pedi para você trazer, para quem está assistindo a gente também entender que essa carreira não é tão... O pessoal acha que a carreira no mercado financeiro é muito linear. Não. E inclusive acha que finanças corporativas e investimentos são mundos diferentes. Não são, isso é muito interligado. E é legal ir mostrando essas pontes. E agora, dentro do fundo, o que vocês olham num empreendedor para fazer um investimento na companhia? Vou dar até um passo para trás. O que vocês olham... Porque eu já fui para o empreendedor, porque muitos fundos de venture capital falam que a primeira coisa que eles olham é o empreendedor. Mas o que vocês olham na companhia? Quais são os sinais de uma companhia interessante para você trazer para um portfólio de venture capital? Tem muitos sinais, eu vou listar alguns, mas para você ter uma ideia, a gente hoje olha 76 sinais, a gente chama de critérios dentro de uma empresa. Hoje já deve ser um pouco maior, eu preciso pegar esse número com o pessoal de investimentos, mas são lá cerca de 80 critérios que a gente olha em cada uma das empresas que avança no nosso deal flow, e a gente realmente mergulha a fundo em cada um desses 80 critérios. Entre os principais critérios, naturalmente, como você falou, está o empreendedor, e a gente fala um pouquinho mais sobre ele. Tamanho e potencial de mercado. Então, não basta ser um mercado grande, ele precisa ter poucos competidores ou competidores que a nossa empresa consiga bater de frente e ainda assim ou ganhar dos caras ou ainda ter um espaço de mercado, etc. E precisa ser um mercado pujante, um mercado que vá crescer nos próximos anos. Eu não quero aquele mercado estagnado. A operação da empresa precisa ser uma operação sólida, ou seja, ela precisa ter os financials bons, ela precisa ter uma boa equipe, ela precisa estar bem estruturada, ter processos correndo. Para a gente especificamente, aí a nossa tese de investimentos, ela não necessariamente é a mesma tese de outros fundos, mas a empresa precisa ter tração, ou seja, ela precisa gerar receita, ela precisa ter o produto dela aprovado. Outra coisa que a gente faz que é super importante, de novo, para a gente, não necessariamente para outros fundos. A gente busca referências, ou seja, clientes dessa empresa, vamos lá, vamos jump on a call, vamos conversar por telefone para entender se realmente esse negócio te atende, funciona, se resolve um problema primário e não um problema secundário. A gente fala com a equipe, e aí funcionários, vocês estão felizes em trabalhar na empresa? Como que é o esquema de trabalho aqui? Como as coisas funcionam? E a gente naturalmente busca também referências principalmente sobre os founders da empresa. Ou seja, quem que é o cara? Ele é bom? Onde ele já trabalhou? O que ele já fez? Ele já quebrou uma empresa? Quebrar uma empresa não necessariamente é ruim, às vezes é bom, porque o cara sabe que ele não pode pisar naquele botão de novo, senão o negócio explode. Quantos anos esse cara tem? Ou seja, ele já criou uma empresa antes? Ele está saindo da faculdade agora com 23 anos ou, ele já está na terceira empresa? Então hoje, por exemplo, a média de idade dos nossos founders é de 35 a 40 anos. Ele é mais velho do que geralmente você vê no mercado, né? Porque é o pessoal um pouco mais macaco velho, que já teve experiência e tal. E sobre os empreendedores especificamente, obviamente é trivial dentro desse contexto, porque são os caras que criaram, são os caras que estão levando a ideia adiante, são os caras que estão executando, são eles que estão contratando, são eles que estão demitindo, eles que estão tomando as principais decisões, são eles que geralmente estão em contato, pelo menos as primeiras vezes, com os fundos para entender como esses fundos podem ajudar, para definir quais são os próximos passos da empresa. Então, ter qualidade do empreendedor é super importante. E aí a gente tem os nossos critérios próprios, alguns confidenciais, outros são praxis de mercado, para a gente conseguir entender se esses caras realmente são bons ou não. E o que é bola preta? O que é o tipo de sócio que você não quer ter de jeito nenhum? Geralmente são aqueles caras que a gente buscou alguma referência e a referência não foi boa, ou a gente não conseguiu referência. Geralmente quando não consegue é porque as pessoas se sentiram desconfortáveis em passar uma referência ruim. Isso já aconteceu com a gente. Então, eu lembro de um caso especificamente, uma empresa excepcional. O único ponto que pegava é o fato da gente, em uma das ligações que a gente fez para buscar referência, a pessoa falou, eu prefiro não passar referência. E depois a gente descobriu através de outras referências que eles tinham alguns conflitos de ética e tal. A empresa, a última informação que eu tenho dela, ela está indo bem, mas a gente prefere não tomar esse risco. Tá? Então isso para a gente é bola preta. Outra bola preta, obviamente, são aquelas empresas que têm algum tipo de conflito ético, investe em materiais bélicos, investe em setores que saem da nossa política de investimento, tá? No que a gente julga não ser ético ou não contribuir positivamente para humanos de forma geral.
E, obviamente, tem aquelas empresas que simplesmente não se encaixam na nossa tese. Ou seja, tem uma empresa que está muito mais madura do que a gente gostaria, a gente não vai conseguir capturar muito upside. Bola preta, a gente tira. Tem uma empresa que eles estão na China, eles são chineses. Pô, não está dentro da minha tese. Pode ser uma baita empresa, mas eu vou tirar. Ou é uma empresa B2C, vou tirar. A gente tem uma exceção. Uma empresa B2C está indo super bem, from Shark Tank e tal, mas é exceção, o cara está indo bem, bacana, não vamos mais fazer. Nosso negócio é B2B, a gente já se descobriu. Maravilha. André, a gente está caminhando para os minutinhos finais. O tempo passou mais rápido do que eu gostaria, mas o pessoal aqui no ponto já começa a sinalizar. Não, Felipe, segura aí. Então eu vou caminhando para a despedida, mas eu queria, antes de mais nada, agradecer pelo papo. Eu tive um esforço particular hoje em selecionar as perguntas, porque tinha muita coisa para a gente falar, muita coisa para trazer para a audiência, mas posso dizer por mim, foi um papo muito agradável, que deu para aprender bastante, e eu espero que tenha sido prazeroso para você também. Com certeza. Fica à vontade para deixar seus contatos, deixar os contatos da Mindset, quem quiser procurar vocês, acompanhar todo esse histórico de vocês, fica à vontade para usar o espaço. Maravilha. Bom, o nosso site é muito fácil, www.mindset.ventures, mais fácil que isso impossível. Nosso LinkedIn, mesma coisa. Nosso Twitter, exatamente a mesma coisa. Então, sintam-se à vontade de entrar com a gente em contato através desses canais. A gente é super responsivo, então vai ser um prazer aqui tirar dúvidas de todos que tiverem eventualmente alguma dúvida ou eventualmente falar sobre investimentos para aqueles interessados. Maravilha, André. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. E eu que agradeço. Obrigado, Felipe. Um grande prazer. Muito obrigado também à Mindset Capital por ceder aqui a participação do André para esse bate-papo maravilhoso. Muito obrigado a você, investidor, profissional de mercado, telespectador aqui da BMC News, pela sua companhia, pela sua audiência. O Você com Dinheiro é esse programa em parceria entre a Com Dinheiro e a BMC News para trazer para vocês os principais nomes de investimentos aqui no mercado financeiro brasileiro, quem faz esse mercado financeiro acontecer, para esse bate-papo, que você, investidor, saia daqui todos os dias um pouquinho melhor do que entrou. Se você quiser saber um pouco mais sobre os nossos produtos, visite lá www.comdinheiro.com.br e veja como a gente pode ajudar você ou ao seu negócio a investirem melhor. Nós vamos ficando por aqui com Você com Dinheiro de hoje. Muito obrigado mais uma vez. Até amanhã, nesse mesmo horário. BMC News. Informação que gera valor. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Mercado de capitais, o motor dos negócios no mundo. Há 20 anos a Capital Aberto vive esse universo, informando e formando você. Agora começa um novo capítulo. Uma capital mais dinâmica, assertiva e completa. Notícias, análises, entrevistas, cursos. Em um mundo generalista, somos especialistas. Conteúdo e formação feitos do mercado para o mercado. Capital Aberto, feita de dentro. Fechamento do mercado em tempo real e um panorama das altas e baixas da Bolsa de Valores. Eu sou o Maurílio Goldner e estou no Closing junto com o Gabriel Monteiro, trazendo as principais notícias que impactam o dia. Aqui você acompanha a opinião de especialistas e análise técnica dos principais ativos. Fechamento do mercado é na BMC News, de segunda